Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Em março de 1950, acontecia um desfile de caminhões no centro de São Paulo anunciando a chegada da primeira emissora de televisão brasileira, a TV Tupi. Os brasileiros estavam presenciando o nascimento da época de ouro da televisão no Brasil. Mas embora a TV Tupi tenha sido a emissora pioneira na América do Sul, em 1950 a primeira transmissão experimental em circuito fechado no país já tinha acontecido muito antes, em 1939. A partir daí surgiram a televisão em cores, programações ao vivo e toda uma geração se encantava com as maravilhas de uma tecnologia nova, promissora e que daria um novo ritmo à rotina diária de muitos brasileiros ao longo de muitos anos, trazendo notícias, humor, boas histórias e informação. Porém, às 12 horas e 36 minutos do dia 18 de julho de 1980, a TV Tupi teria seus transmissores lacrados e sairia do ar permanentemente, quando o então presidente João Figueiredo cassou parte das concessões, devido a uma série de motivos administrativos e financeiros. A TV Tupi foi a pioneira em uma tecnologia de ponta e não viveu para ver a popularização da internet, da rede de telefonia móvel, do streaming, do YouTube e muito menos do possível declínio da tecnologia que ela própria viria a popularizar. Pois nem tudo dura para sempre, e assim como já vimos várias vezes aqui no canal, tecnologias ultrapassadas estão sendo substituídas por novas. Com a televisão, a história parece estar se repetindo. A chegada da internet acelerou o acesso a todo tipo de conteúdo. Isso quer dizer que mais pessoas passaram a ter acesso a outras formas de informação e entretenimento, em qualquer lugar, sem a necessidade de estar em frente a uma TV imóvel, o que fez com que ela fosse perdendo a sua relevância aos poucos. A TV Tupi passou por uma situação semelhante, pois assim que as emissoras concorrentes começaram a surgir, ela perdia cada vez mais espaço, sua audiência caía e, consequentemente, recebia menos verba de publicidade. E com isso, as contas não estavam sendo pagas. Era o início do fim para ela. No caso da TV Tupi, surgiram concorrentes diretos, o que é diferente do que está acontecendo agora, com uma mudança comportamental e tecnológica tomando a frente de uma tecnologia ultrapassada. A TV Tupi competia com SBT, Globo e Band, enquanto estas, hoje, competem com Netflix, Disney+, YouTube, entre inúmeros outros, além da mudança comportamental de uma geração que se acostumou a não mais esperar o horário da programação. Ela quer assistir o que quer e quando quiser. O Ibope, inclusive, diz que a audiência da televisão aberta no geral caiu 17% nos últimos 20 anos. O que em si pode não parecer muito, mas se somarmos a queda de audiência ao fato de que boa parte dessa queda é representada pela audiência com maior poder aquisitivo indo para os streamings e a consequente fuga dos anunciantes para a internet, os números financeiros acabam sendo ainda maior que os de audiência. E olha que nem falamos dos cortes de verba do governo, mas nós vamos. E é impossível falar da decadência da TV aberta sem citar a Rede Globo, marcada na história como a televisão da família brasileira. A mesma pesquisa do Ibope aponta uma perda de audiência de 20% da Globo desde o início dos anos 2000. Nem parece a emissora que até poucos anos atrás parava o Brasil inteiro para assistir suas novelas. Novelas essas que já renderam excelentes memes para a internet. Em 8 de julho de 78, o Brasil em peso assistia a Globo para ver o final de O Astro e descobrir quem tinha matado Salomão Rayala. Em 96, o assassinato do senador Caxias em O Rei do Gado. Em 2004, o Brasil se reunia na frente das telas de novo, dessa vez para descobrir quem matou Linneu. E em junho do mesmo ano estreava Senhora do Destino, a novela que revelou a inesquecível Nazaré Tedesco, que é piada até hoje. Recentemente a emissora ensaiou voltar a fazer história com as finais dos 2 últimos Big Brothers, mas nem o sucesso do BBB conseguiu evitar que a Globo continuasse perdendo audiência na TV e espaço na vida dos brasileiros. E a consequente demissão de renomados atores e apresentadores, nomes que marcaram história na televisão brasileira, mostrou que os tempos mudaram e não voltam a ser como antes. Mas então, o que aconteceu com a Globo e será que esse é o fim da emissora? É exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo. Quer aprender inglês para trabalhar de onde quiser ganhando em dólar, mas sem pagar longas e caras mensalidades? Confere o primeiro link da descrição. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera te tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui.
A TV Globo fez sua primeira transmissão oficial em 26 de abril de 1965, e as primeiras palavras ditas foram de Roberto Marinho, que era o diretor-presidente da emissora na época. A nova emissora será mais uma emissora de O Globo, o que significa dizer que ela herdará as tradições do jornal, seu amor à causa pública, sua permanente luta em defesa da iniciativa privada, das liberdades públicas e da causa da democracia. Foi com essa mensagem que a TV Globo deu início oficialmente à sua programação. A emissora não foi muito bem nos primeiros 8 meses, mas a partir de 1966, quando os publicitários Walter Clark e Joseph Wallach assumiram o comando, as coisas começaram a melhorar. Nessa época, o conteúdo das televisões era mandado pelos próprios anunciantes, então a Globo começou a produzir programas diários pensando em atrair e fidelizar o espectador, além de oferecer pacotes para os anunciantes com a chance de colocar suas propagandas entre os programas de maior e menor audiência. O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil diz que a audiência média da Globo no Rio foi de 28% em 1965 para 49% em 1968. A Globo passava por um bom período. Outra prova disso é que 9 dos seus programas estavam entre os 10 mais assistidos no mesmo ano. Avançando um pouco no tempo, em 1976 a Globo já transmitia 4 novelas por dia e 85% do faturamento da emissora vinha das propagandas entre as novelas. Além disso, o Jornal Nacional era o programa de maior audiência da televisão brasileira, visto por 25 milhões de pessoas. As novelas O Casarão e Saramandaia são duas das que faziam parte da grade da emissora na época. A grade de programação variada e o jornalismo sério com reportagens exclusivas em loco davam um novo ritmo ao canal que crescia e ganhava confiança do público, trazendo informação de maneira ágil. Bom, tão ágil quanto permite uma TV. Enquanto isso, o mundo passava por uma grande transformação econômica e cultural, e a Globo estava lá para levar a informação aos brasileiros com seus enviados especiais, como no caso de Pedro Bial, que cobriu a reunificação da Alemanha em outubro de 1990 diretamente de Berlim, o tetra e penta do Brasil nas Copas do Mundo, a morte de Osama Bin Laden e as inúmeras reportagens internacionais do Globo Repórter. Em 2008, mesmo com SBT e Record aparecendo para disputar com a líder em audiência, o prestígio da Globo se mantinha alto e ela ainda assegurava seu primeiro lugar no Brasil como a emissora mais prestigiada. Já em 2021 as coisas mudaram. Entre abril e maio, a Globo perdeu 15% da audiência no horário nobre. No mês seguinte, viveu a pior audiência para um mês de junho em toda a sua história. Tudo isso depois de ver seu lucro cair quase 78% em 2020. Segundo o portal Poder 360, o conglomerado informou que teve lucro líquido consolidado de 167,8 milhões de reais em 2020, queda de 77,7% em relação aos 752,5 milhões de reais registrados em 2019. A situação está tão complicada que a dívida da emissora já chega a 5,4 bilhões de reais, segundo a Folha de Pernambuco. Parece realmente que as coisas estão indo de mal a pior para a Globo. A essa altura, até a criança já perdeu a esperança. Mas por que isso está acontecendo? Não é segredo para ninguém que a Rede Globo não é o canal preferido de Brasília ultimamente. Então, para concretizar isso, em 2019, a emissora sofreu um corte de quase 60% na verba publicitária do governo. A estimativa é que o prejuízo tenha sido de até 500 milhões de reais entre 2019 e 2020. Em contrapartida, o rateio de verbas do governo federal para a Record subiu de 31% para 43%, enquanto a verba do SBT aumentou de 30% para 41%, o que na prática tirou a verba da Globo para dar para seus concorrentes, mesmo que a Globo tenha audiência maior que ambas somadas. E a situação pode ser ainda pior, já que ainda em 2019, segundo matéria do UOL, o presidente Jair Bolsonaro havia insinuado que dificultaria a vida da Globo, especialmente quanto à concessão de TV pública, que vence em outubro de 2022. Porém, isso está mais para casos de família do que para uma reportagem do Linha Direta, já que o presidente tem essa prerrogativa, mas depende da decisão final do Congresso Nacional. Além disso, goste ou não, a liberdade de imprensa deve ser mantida. O sucesso dos streamings é visível e isso tem incomodado a televisão aberta. Dados do Ibope divulgados pelo colunista Ricardo Feltrin do UOL afirmam que em junho de 2020, em questão de audiência, o streaming só perdeu para a Globo. E isso porque o Ibope só considera a audiência dos aparelhos de TV, não contabilizando celulares, tablets e computadores.
A Netflix sozinha ultrapassou a marca de 200 milhões de assinantes em janeiro deste ano. O jornal O Tempo afirma que já são 208 milhões de assinantes em mais de 190 países. Marina Moy, professora de cinema do Centro Universitário UNA, disse ao Metrópolis que o fato da televisão brasileira ter o mesmo padrão de programação há anos está facilitando a vitória do streaming, que oferece uma cartela enorme de possibilidades. A programação da própria Globo não mudou muito nos últimos anos. Continua com o mesmo estilo de programa, o mesmo jornal e até as mesmas novelas de enredos previsíveis. Enquanto a Globo para no tempo, outras gigantes se movimentam. Hoje temos produções próprias da Netflix que elevam a cinematografia a outro patamar, com diferentes histórias, novos enredos que nos fazem pensar e bons atores. A Disney Plus chegou no Brasil e com ela um caminhão de novos e velhos conhecidos do entretenimento, dando mais uma opção para quem está saturado de uma programação medíocre e sem criatividade. Enquanto a gigante vai caindo no esquecimento, o pequeno surge. No YouTube de hoje é possível encontrar uma vasta coleção de histórias contadas por pessoas comuns, que em outros tempos jamais conseguiriam fazer frente a uma gigante como a Globo. Histórias que jamais entrariam na programação da emissora, mas que possuem um público e são, por vezes, brilhantemente contadas através do talento de vozes comuns que surgiram a partir do YouTube. Enquanto a Globo se cala, o Brasil ouve a voz de quem quer falar. Em 2020 também tivemos a ascensão de uma série de podcasts que levaram os populares talk shows a um outro patamar. O Flow Podcast, por exemplo, tem trazido grandes nomes para uma conversa descontraída por horas, convidados que antes você só veria na televisão aberta, incluindo apresentadores da televisão, grandes empresários, políticos e celebridades da internet. Esse modelo tem se mostrado muito relevante, especialmente por ser longo, indo muito além dos poucos minutos que um convidado tem em um talk show da TV aberta. E tudo isso na internet, podendo assistir o replay a hora que você quiser. Outra questão que tem derrubado a Globo e a imprensa brasileira no geral é a perda de confiança por parte do público brasileiro. Uma pesquisa do Poder Data concluiu que, em dezembro de 2020, 50% dos brasileiros achavam a imprensa mais ou menos confiável. 23% achava ela um pouco confiável e só 18% consideravam as informações publicadas na imprensa muito confiáveis. A internet parece estar ganhando da TV em todos os sentidos. Segundo o relatório de 2020 do Reuters Institute, em parceria com a Universidade de Oxford, pela primeira vez na história, os brasileiros apontaram preferir usar as redes sociais do que a TV para notícias. É estranho pensar que o canal que rendeu tanto meme bom para a internet está sendo desbancado justamente por ela. E o resultado de todos esses fatores somados é visível. Recentemente a Globo chamou a atenção por ter demitido vários artistas que já estavam na casa há um bom tempo. Dentre eles, Faustão, Renato Aragão, Miguel Falabella e Antônio Fagundes. Fagundes chegou a dizer em uma entrevista à revista Veja que isso que a Globo está fazendo é arriscado. Ela acredita que essa leva de dispensa da emissora pode significar a perda de um público fiel, uma verdadeira cilada. Mas a Globo parece saber muito bem para onde está indo. E aqui está o porquê. Quando em 1966 a Globo passou a controlar integralmente a sua produção, junto vieram inovações, como a rotatividade dos anúncios que obrigava o anunciante a comprar pacotes de espaços publicitários, que incluíam o horário nobre e os nem tão nobres, manhã e tarde. A programação nessa época já era pensada para atrair e fidelizar o telespectador para a grade completa de programas. A qualidade do jornalismo da Globo sempre chamou a atenção e as grandes reportagens em loco comprovam isso. Mesmo sendo uma gigante, exige muito planejamento para fazer uma equipe se deslocar para o outro lado do mundo com equipamentos e itinerários para produzir um documentário planejado e bem executado. E todas essas características fizeram com que a Globo permanecesse sempre à frente, não só dos concorrentes, mas de toda uma mudança comportamental que o mundo viveu desde seu surgimento em 1965. E agora não seria diferente. Apesar de ter estagnado em sua programação ou até regredido em alguns casos, a Globo segue sendo uma empresa que pensa no futuro e em se adaptar às mudanças. Mesmo com uma queda de 77% no lucro em 2020 e a dívida bilionária da empresa crescendo mais de 50%, principalmente por causa do aumento do dólar, a Rede Globo continua bem financeiramente. Isso porque na recente divulgação do balanço de 2020, a empresa possui 13,6 bilhões de reais em conta e conseguiu reduzir os custos em 1,1 bilhão de reais com cortes de despesas. O grupo conseguiu economizar com coisas simples, tipo o transporte de jornalistas por causa da pandemia, e passou a cobrar até pelos lanchinhos da madrugada dos funcionários.
A dispensa de artistas também faz parte da estratégia. A emissora deve começar a fazer o mesmo que Hollywood, contratar de acordo com a obra, e com isso deve economizar uma grana alta. E a prova de que a Globo está sempre à frente é que ela não vive só de televisão. É por isso que ela não teme que as pessoas estão indo cada vez mais para a internet. Pelo contrário, ela está por lá também e tem chamado bastante atenção. A sua plataforma de streaming, o Globoplay, é hoje a maior do Brasil. Segundo a Forbes, hoje a plataforma de streaming da Globo já supera a Netflix em cerca de 3 milhões de assinantes no Brasil, acumulando mais de 20 milhões. O Globoplay chegou para ampliar o alcance da Rede Globo e acabou virando a galinha dos ovos de ouro da rede. A prova disso é a novela Verdades Secretas, que fez um sucesso absurdo na programação das 11 e agora vai ter a sua segunda parte produzida exclusivamente para o Globoplay. É verdade que nos últimos anos a emissora perdeu bastante a sua credibilidade, principalmente ao se envolver em lutas políticas, mas o futuro da rede não deve ser tão prejudicado por isso ao ponto dela deixar de existir. Não dá pra gente ter certeza absoluta do que vai acontecer ano que vem com a concessão da Globo, mas é fato que ela parece muito bem preparada com o seu streaming. Mesmo assim, a tendência é que a emissora não desista da TV aberta tão cedo, porque por mais que dê indícios de que sua principal prioridade hoje é o Globoplay, falando da televisão aberta no geral, não é segredo para ninguém que a internet torna a TV mais ultrapassada a cada dia que passa. Só que infelizmente o Brasil ainda é um país muito pobre. Por isso, nem todo mundo tem dinheiro para arcar com uma plataforma de streaming ou com uma boa internet para acessar outras formas de entretenimento, como o próprio YouTube. E esse é um dos motivos pelos quais a TV aberta não deve ser completamente substituída, pelo menos não tão cedo. Então, por mais que outras emissoras famosas como SBT e Record também estejam indo na onda dos streamings, a gente ainda vai ver esse pessoal por muito tempo na TV aberta. Agora, independente se a televisão vai ou não acabar, o que não pode acabar é o teu sonho de falar inglês. Seja para viajar, trabalhar para o exterior para receber em dólar ou mesmo para sair do Brasil. Para isso, confere no primeiro link da descrição um curso de inglês que eu te recomendo para fazer online que não te enrola por anos cobrando taxa de matrícula e mensalidade cara. Para conferir é só descer a tela aqui e acessar o primeiro link. Agora me conta o que você acha do futuro da Globo ou das clássicas emissoras da TV brasileira. Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal anda comentando sobre isso. Compartilha esse vídeo com um amigo e nos segue lá no Instagram em @canal.elementar. Aqui na tela tem outros 2 vídeos, então escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.